5 tipos de jejuns intermitentes. 12 horas, que é aquele jejum inicial que você vai fazer, de uma pessoa que está começando a querer fazer um jejum para poder ter mais qualidade de vida. Essas 12 horas compreende da seguinte forma, presta atenção. Café, 8 horas da manhã. Almoço, você pode fazer entre meio-dia ou 2 horas da tarde. E o jantar seria às 8 horas da noite. Ou seja, um intervalo entre 8 horas da noite até 8 horas da manhã, você vai ter um jejum de 12 horas. Esse jejum de 12 horas é o primeiro que você vai fazer e você pode fazer isso todos os dias. Vendo que você está já acostumado a ficar nesse tempo maior de jejum, você pode avançar o outro tipo de jejum. Importante, entre os intervalos do jejum, que a gente chama que cada momento que você come, se chama de o momento da alimentação, a janela alimentar que você pode obter através do café, do almoço e jantar. Nesses intervalos, o que vocês vão fazer? Só a ingesta de líquido. E quais líquidos são esses? São líquidos com 0 caloria. Dentre eles podemos dizer água. Água pode ser com gás ou sem gás, dependendo da pessoa, se a pessoa pode ou não utilizar água com gás. Podemos utilizar chás e café, né? Todos esses 3 tipos de líquidos você pode usar de maneira abundante, mas sem a presença de caloria, ou seja, sem açúcar, adição de açúcar ou qualquer coisa semelhante que possa gerar caloria para você. Então, o jejum de 12 horas começa 8 horas da manhã, café da manhã, almoço, meio-dia ou 2, e a última refeição é 8 horas da noite com jantar, tendo as 12 horas da noite como a forma do jejum inicial. Segundo tipo de jejum, já entra o jejum de 14 horas, ou seja, mesmo processo, sendo que o jantar de 8 horas da noite, no lugar do café de 8 horas da manhã, você passa a fazer o café apenas 10 horas da manhã, ou seja, soma mais 2 horas no seu jejum e você passa a ter um jejum de 14 horas. Café da manhã às 10, almoço meio-dia ou 14 e o jantar você passa a ter às 8 horas da noite. Isso é uma prévia que a gente usa aqui para poder ajudar, tá? Poderia você fazer esse café às 9 e o jantar às 9? Sim. Você poderia fazer o café às 7 e o jantar às 19? Sim, também poderia fazer. Já entrando para o terceiro tipo de jejum, você tem um jejum de 16 horas. Nesse jejum de 16 horas, a sua última refeição seria 8 horas da noite e só iria voltar a se alimentar no almoço, meio-dia. Ou seja, nesse terceiro tipo de jejum, que é o 16 horas, você iria abolir o café. Não iria existir o café para você tomar. Você não iria ter interesse e não poderia tomar café. Então, você vai ter o café como não realizado. Esses tipos de jejuns aqui, o primeiro e o segundo, como eu falei para vocês, vocês podem fazer todos os dias da semana. Já quando vai para um jejum de 16 horas, eu já recomendo fazer de 3 a 4 vezes por semana. Ou seja, o jejum de 16 e o jejum de 18, 3 a 4 vezes por semana. E aí, a mesma coisa, de 18, novamente, você iria jantar às 8 horas da noite e ficaria sem o café e o seu almoço só iria ser realizado às 14 horas. Ou seja, você teria um período de 18 horas de jejum, nos intervalos entre as refeições, né, que é a janela que a gente chama alimentar, você vai ter o quê? Esse períodozinho de só beber líquidos, que pode ser água, café ou chá. São os 3 líquidos que você pode fazer uso, repetindo, a água pode ser com ou sem gás, dependendo das suas necessidades e se você pode ou não utilizar esse tipo de bebida, e isso iria ajudar a você a ter uma melhor qualidade na sua saúde. O quinto, né, seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O quinto que seria o jejum, que a gente já fala, que é aquele jejum no estágio mais avançado, seria o jejum de 24 horas, onde a pessoa só iria jantar e depois repetir no dia seguinte o jantar às 8 horas da noite, ou às 9, de 9 horas da noite, 9 horas da noite do dia seguinte. Você iria abrir mão do café e do almoço. Esse último jejum, que seria esse mais
prolongado, de maior período de tempo sem comer, eu já oriento a fazer de 1 a 2 vezes por semana, e não a pessoa ficar fazendo mais vezes por semana. Importante, todo esse tipo de jejum tem uma orientação aqui passada por mim, mas seria importantíssimo você acompanhar do profissional de saúde ao qual você faz algum acompanhamento, seja um nutricionista, um personal ou médico, para você obter todas as vantagens e usar esse jejum de uma forma que possa ajudá-lo a ter saúde, qualidade de vida. O jejum em si, na nossa prática aqui, na minha orientação, é mais para quê? Para você melhorar o seu peso, você aqui diminuir a esteatose hepática, você com esse jejum iria melhorar as suas doenças, tipo diabetes, hipertensão arterial, e tem algumas pessoas até que faz uma prática desse tipo de orientação para pessoas que têm câncer, como uma forma de diminuir